O jornal O Estado de São Paulo publicou hoje uma reportagem sobre o depoimento que Marcos Valério prestou em setembro à Procuradoria-Geral da República. Condenado a mais de 40 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, o operador do mensalão decidiu falar com o objetivo de diminuir sua pena e de conseguir proteção. No depoimento de 3 horas e meia, cujos detalhes eram mantidos em segredo até agora, Valério afirmou que Lula sabia dos empréstimos ao PT, que fez repasses para despesas pessoais do ex-presidente e que foi ameaçado de morte se contasse o que sabia. O jornal publicou 3 páginas sobre o depoimento. Segundo o Estado de São Paulo, após ser condenado pelo Supremo como operador do mensalão, Marcos Valério procurou voluntariamente a Procuradoria-Geral da República. Queria, em troca do novo depoimento e de mais informações, proteção e redução de sua pena. O depoimento ocorreu no dia 24 de setembro, em Brasília. O Estado afirma que teve acesso à íntegra do depoimento assinado pelo advogado do empresário, o criminalista Marcelo Leonardo, pela subprocuradora da República, Cláudia Sampaio, e pela procuradora da República, Raquel Branquinho. No depoimento, segundo o jornal, Marcos Valério disse que esteve com José Dirceu no Palácio do Planalto. Fizeram uma reunião e subiram uma escada que levava ao gabinete de Lula. Lula teria dado ok aos empréstimos dos bancos BMG e Rural para o PT. Valério revelou, ainda segundo o Estado de São Paulo, que teria repassado R$100 mil para despesas pessoais de Lula por meio da empresa Caso, que pertencia ao então assessor Freud Godoy. A CPI dos Correios, conhecida como CPI do Mensalão, comprovou o recebimento de depósitos de R$ 98.500 de Marcos Valério para a empresa Caso, segundo o jornal. Marcos Valério teria dito ainda que outros políticos receberam dinheiro do mensalão, entre eles o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que hoje, em Brasília, negou qualquer envolvimento. As minhas contas de campanha de 2002 e de qualquer eleição de que eu participei são públicas. Todos os recursos que participaram do financiamento dessa campanha foram conseguidos legalmente. Esse é um assunto requentado. Em 2005 esse assunto foi colocado, chegou a ser abordado pela CPI dos Correios e não há qualquer citação nem no relatório final da CPI dos Correios e nem no processo que está no Supremo Tribunal Federal de qualquer repasse de recurso ilegal para as minhas campanhas. A reportagem afirma ainda que no depoimento Marcos Valério teria dito que o presidente Lula e o ex-ministro Antônio Palocci teriam feito gestões junto a Portugal Telecom para que a empresa repassasse R$7 milhões ao PT e que esses recursos teriam sido pagos por empresas fornecedoras da companhia por meio de publicitários que prestavam serviço ao PT. Segundo a reportagem do jornal, as negociações com a Portugal Telecom estariam por trás da viagem feita em 2005 a Portugal por Valério, seu ex-advogado Rogério Tolentino e o ex-secretário do PTB, Emerson Palmieri. Marcos Valério disse aos procuradores, segundo o jornal, que o PT teria pago R$4 milhões para a defesa dele. No depoimento ao Ministério Público, segundo a reportagem, Marcos Valério contou que soube em conversa com o ex-secretário do PT, Silvio Pereira, que o empresário Ronan Maria Pinto vinha chantageando Lula, Dirceu e Gilberto Carvalho. O PT teria pedido R$6 milhões para acabar com a chantagem. Valério disse que não aceitou, mas que a ajuda veio de outro empresário amigo de Lula, José Carlos Bunlai, que teria feito um empréstimo no Banco Chain. Segundo o depoimento, Ronan Maria Pinto usou o dinheiro para comprar 50% do jornal Diário do Grande ABC. Na época, o diário vinha publicando matérias sobre o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. A reportagem relata ainda que Marcos Valério disse ter sido ameaçado de morte por Paulo Okamoto, atual diretor do Instituto Lula e amigo do ex-presidente. Se abrisse a boca, morreria, disse o empresário no depoimento à Procuradoria-Geral da República. Tem gente no PT que acha que a gente devia matar você, teria dito Okamoto a Valério, num encontro num hotel em Brasília, em data não informada pelo depoente. O advogado de Marcos Valério, Marcelo Leonardo, não quis gravar entrevista. Disse por telefone que não comenta nem confirma a reportagem. O presidente do PT, Rui Falcão, negou que o partido tenha custeado a defesa de Valério. O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, disse que não falaria sobre o depoimento. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, confirmou que soube do depoimento de Marcos Valério. Jornalistas perguntaram se o Ministério Público
Público deveria investigar as denúncias. O ministro respondeu: creio que sim. O depoimento de Marcos Valério foi recebido com cautela pelos ministros do Supremo, porque Marcos Valério não havia revelado esses fatos antes e nem durante a investigação do Mensalão. Alertaram que as revelações não mudam o julgamento do Mensalão. O Procurador-Geral da República não decidiu até o momento se vai pedir novas investigações sobre essas denúncias de Marcos Valério, nem se vai apoiar o acordo para a delação premiada pretendido por ele. Nós tentamos ouvir as pessoas citadas pela reportagem do jornal O Estado de São Paulo. A assessoria de imprensa de Antônio Palocci informa que ele nega as acusações de Marcos Valério. O ex-ministro reforça que tais fatos jamais existiram. A repórter Verusca Donato foi ao Instituto Lula em São Paulo. No Instituto Lula, ninguém se pronunciou. O ex-presidente Lula e Paulo Camoto estão em Paris. De lá, eles vão seguir para a Espanha. O assessor do ex-presidente Lula, José Crispiniano, diz que, por enquanto, eles não comentam a reportagem do jornal O Estado de São Paulo. O advogado José Luiz de Oliveira Lima, que defende o ex-ministro José Dirceu, disse que ele nunca se reuniu com Marcos Valério, o ex-presidente Lula e Delúbio Soares no Palácio do Planalto e que José Dirceu nunca conversou sobre qualquer assunto com Marcos Valério, muito menos financiamento de campanha. O empresário Ronan Maria Pinto, que é dono do jornal Diário do Grande ABC, disse que nunca conversou com Marcos Valério e que nem o conhece pessoalmente. Ele também disse que nunca tinha ouvido falar do empresário José Bunlai. Ronan Maria Pinto diz que, portanto, isso comprova a falsidade das declarações de Marcos Valério. E agora há pouco, o ex-assessor do ex-presidente Lula, Freud Godoy, falou por telefone com o repórter Alan Severiano. Ele negou que tenha recebido quase R$100 mil de Marcos Valério e que tenha pago despesas do presidente Lula. Aonde que foi isso? Onde que tem isso? Eu quero saber só aonde que tem isso. Eu tenho todos os meus sigilos quebrados, eu tenho todas as minhas contas escritas em tudo quanto é canto, e eu quero saber aonde que tem isso. Todas as vírgulas das minhas contas foram colocadas para a Polícia Federal, para a Receita Federal, para o Ministério Público Federal, porque eu não devo nada e não tenho medo de nada. Esse dinheiro não foi repassado para a conta do presidente, então, para cobrir gastos do presidente? Eu não tenho dinheiro, não tem nenhum dinheiro na minha conta e nem na conta do presidente, entendeu? Eu vou processá-lo. Tá? Eu vou precisar, porque eu quero ver ele provar isso. A produção do Jornal Hoje não conseguiu contato com o Silvio Pereira, com o Gilberto Carvalho, com o empresário José Carlos Bunlai, com o ex-advogado de Marcos Valério, Rogério Tolentino, com o ex-secretário do PTB, Emerson Palmieri, nem com as assessorias dos bancos Rural e BMG.